Aniversário, né? Completando 5 anos de grupo SCN. Mostra o banner novo lá, Gustavo, que colocaram. Acabaram o Pedro Figueira e André Rubio, trouxeram o banner novo. Olha lá, aniversário, 5 anos de grupo SCN. Obrigado aí pro Pedro e pro André Rubio que providenciaram o nosso novo banner. E na segunda parte do programa vamos conversar com o vereador Murilo Costa Sala, PHS de Santa Cruz do Rio Pardo. Murilo, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite. Prazer tê-lo novamente aqui na nossa TV SCN, no nosso SCN Notícias. Bom dia, Claudinho. Bom dia, amigos do Santa Cruz News. Uma satisfação enorme estar aqui novamente. Primeiro, eu quero parabenizar pelos 5 anos do grupo. A gente sabe da seriedade do grupo Santa Cruz News, da maneira como faz o jornalismo, da maneira como mostra as notícias para Santa Cruz e região. De parabéns, cada vez mais crescendo. E estão crescendo porque faz jornalismo dessa forma e de uma maneira imparcial. Então, parabéns, vocês merecem, e eu tenho certeza que cada vez mais e a cada ano vamos ter um site melhor para Santa Cruz e região. Beleza, obrigado aí, obrigado realmente por Murilo. Vamos lá, então, analisando a sessão de ontem na Câmara de Vereadores, antes da gente entrar na segunda parte, são sempre os projetos, queria que você falasse se teve ontem requerimento, indicação, ou até mesmo moção aí de sua autoria. Eu fiz uma indicação de recap na rua Antônio Franco Ramos, ali próximo à Vila Sidéria, Jardim Eleodoro. Fiz um requerimento também importante, porque nós estivemos aprovando uma lei em que criava uma gratificação a um servidor público concursado para ele ser o gerente do cemitério e velório, dos cemitérios do município e dos velórios. E eu estou querendo saber se está ocupado esse cargo ou não. Se tiver ocupado, quem que está ocupando? Por que eu estou fazendo isso? Já foi criado há algum tempo, e eu estive no cemitério, estive no velório, e eu vi que está faltando muita coisa. Está faltando alguns bancos para sentar, tem bancos que estão dentro do velório, até assentos de banco de cadeiras sem assentos. Então está só na armação da cadeira. Então, se tem alguém para cuidar disso, se foi criado um cargo para isso, por que está ocorrendo esse tipo de coisa? Ou então, se está tomando agora o conhecimento de tudo que tem ali, para a gente poder resolver esse problema. Então, que a resposta que venha, para a pessoa estar resolvendo isso o quanto antes, porque é desagradável, as pessoas não têm como sentar lá. E realmente, o velório, além de já ser pequeno, ele não tem uma acomodação muito boa, né? A gente sabe disso, não estou criticando a administração atual, mas a gente sabe desse problema. Então, é nesse teor de requerimento que eu estou fazendo. E uma moção que eu estou apresentando, essa assim eu acredito uma importância muito grande, porque a gente tem que reconhecer ela foi classificada entre as 130 melhores empresas do país para se trabalhar. A pesquisa foi feita da seguinte forma, com empresas grandes, empresas de médio porte, nacionais e de médio porte, multinacionais. A Special Dog está classificada como médio porte, porque ela tem entre 100 e 1.000 funcionários. Eu acredito que emprego direto, a Special Dog hoje deve estar com quase 1.000 funcionários, entre funcionários internos, vendedores e o terceirizado. E ela foi classificada no médio porte nacional como a 8ª melhor empresa do país para se trabalhar. E isso, para a nossa cidade, é um orgulho muito grande. E no ramo indústrias, aí já classificando de médio porte nacionais e multinacionais, ela ficou em 13ª, a 13ª melhor indústria, mas contando as multinacionais também. Então, isso é muito importante. Então, eu estou fazendo essa moção porque eu acho que é importante a gente estar reconhecendo quando uma empresa de Santa Cruz faz algo nesse sentido. E até mesmo para fazer com que as outras empresas também invistam
Não que não esteja fazendo, a gente sabe de outras empresas que fazem um trabalho muito grande com os funcionários. Mas as empresas que estão começando e que estão crescendo, para que elas tomem esse exemplo para começar a trabalhar em cima do funcionário, para dar condição melhor ao funcionário para se trabalhar, que daí o retorno vem. Então é um reconhecimento que eu acho que a gente tem que fazer sim, para poder até as outras empresas tomar como exemplo. Ela ficou em oitavo no quê? A empresa de médio, oitava melhor empresa de médio porte nacional. Empresa. E no quesito indústria de médio porte, ela ficou com indústrias nacionais e multinacionais, ela ficou em 13º. Ou seja, baitas resultados, né? Sensacional. A gente vê empresas como Microsoft, no caso a oitava melhor empresa, ela ficou na frente da Volvo no Brasil. Desculpa, na melhor indústria, como ela ficou em 13º, ela ficou na frente da Volvo, por exemplo. Então são indústrias enormes que tem no nosso país, que ela também agora está... aqui não classifica só o tamanho da empresa, mas o desenvolvimento da empresa para se trabalhar, o que ela dá para o funcionário, o que ela... no geral, uma pesquisa que se faz para a condição do trabalhador também. Então, a 13ª melhor indústria para se trabalhar e a 8ª melhor empresa para se trabalhar. Parabéns, então, para toda a equipe lá da Special Dog. Murilo, teve um veto também, um projeto teu, né, ontem? Eu também estranhei esse veto, que é aquele projeto de veículos abandonados em vias vias públicas do município, terrenos públicos do município. Eu já não estranho muito, porque alguns vetos de projeto, por exemplo, ontem na Câmara a gente derrubou um veto da administração do projeto do Vanderlei, que é essencial na cidade, que é aquele de colocar as lixeiras de coleta seletiva nos prédios públicos. E se a gente for analisar o veto daquele projeto e desse aqui, é exatamente igual, só muda o número do projeto ou alguma coisa nesse sentido. E eu já tive esse problema também lá atrás, naquele projeto do plantio e replantio de árvores frutíferas ou ornamentais, que daí até mantivemos o veto para poder vir o projeto da administração. Cobrei essa semana de novo, que não foi mandado ainda, mas eu sei que está parado no jurídico. É um procurador jurídico que está cuidando desse assunto e está parado lá. Então, aqui eu também estranho, porque não gera custo. Citaram aqui no veto, que eu tinha falado que era para a Secretaria de Administração ou Obras fazer, não tem nada a ver. O serviço será feito por um guincho da cidade, alguma coisa, e será pago pelo dono, pelo proprietário do veículo. Então não tem custo, é o que já é previsto em lei federal, as custas, não tem multa, não tem nada, só estava tipificando uma coisa para não se ter mais veículos abandonados em praças, ruas e terrenos públicos do município. Então, no período de estiagem, é muita poeira. Então, para que se faça pelo menos uma limpeza daquela área ali. Então, eu estou reiterando isso aí também. Tá certo. Vamos falar então agora projetos, antes da gente entrar no projeto das comissões, algum que chamou a atenção ontem? Não, ontem a sessão foi tranquila, até mesmo o projeto um pouquinho mais polêmico, vamos falar assim, foi tranquilo de ser aprovado. Algumas discussões só, mas nada demais. Teve um projeto só que foi vetado por unanimidade, que era mudando a forma de pagamento aos funcionários e servidores da Câmara, que seria depositado em conta direto. Então nós rejeitamos esse para manter como é atualmente.
Tá certo. Vamos falar então agora dos projetos das comissões, das famigeradas comissões. Conta um pouquinho para a gente como foi e por que você votou contra, Murilo. Como eu falei, né? A gente não teve muita discussão, não foi polêmico. Teve esse adiamento, na qual eu, o vereador Marco, o vereador Vanderlei e o vereador Leandro votamos contra, na época, o adiamento. Por se tratar simplesmente, falaram que não entenderam, mas eu já expliquei aqui, entendo o posicionamento deles, tudo. Era simplesmente retirando alguns dispositivos de lei que continham gratificação para as comissões. Dessa forma, durante esse período, teve uma reunião na Câmara, foi conversado muita coisa, decidido pela maioria dos vereadores. Eu até também dei alguns palpites ali na hora, na reunião, mas já deixei claro que eu votaria contra, porque eu não poderia ser incoerente até com o projeto que eu estava trabalhando em cima, que foi apresentado pela mesa, que era do fim das gratificações. Então, dessa forma, foi formulado um substitutivo a esse projeto das comissões, e nele, contendo que seria pago 2 UFMs para cada membro das comissões do controle interno e de serviço civil da Câmara. Como que é hoje? Hoje o controle interno era pago 6 UFMs ao presidente, a todos os membros. Eram pagos 6 UFMs a cada membro da comissão de controle interno. Então diminuiu para 2 UFMs, que cada UFM é em torno de R$ 76,00. E as demais comissões era em torno de 10%, desculpa, eram 10% do salário de cada servidor. Foi transformado também em 2 UFMs. Então, dessa forma, diminuiu muito a forma de gasto com essas comissões. Só que vão falar assim, mas vai continuar. Não, porque a gente colocou algumas emendas, e daí eu até redigi ontem à tarde, em cima do substitutivo que tinham feito, as emendas que seriam propostas. Então, foi um terceiro substitutivo, vamos falar assim, um segundo substitutivo, melhor dizendo, já com essas emendas. Uma emenda era minha, e outra emenda que foi proposta pela Comissão de Finanças e Orçamento e de Comissão de Justiça e Redação, que é formada por mim, pelo Psyu e pelo Luizão da Onça. O que contém nessas emendas? Servidor em estágio probatório, na Câmara, ele não pode participar de comissão, porque ele está em estágio probatório, ele não é efetivo. Então, como é que ele vai avaliar alguém? O que é estágio probatório para as pessoas entenderem? Estágio probatório, quem presta um concurso, ele tem um período de, vamos falar assim, que ele não é efetivo, né? Geralmente são 2 ou 3 anos. Lá no caso da Câmara, se eu não me engano, são 3 anos de estágio probatório. Então, nesse período, ele é semi-efetivo. Vamos falar assim, ele está num cargo efetivo, mas ele ainda pode ser mandado embora se ele não prestar de uma maneira correta. Basicamente isso, tá? Não vamos entrar num mérito mais detalhado. Então, dessa forma, quem está em estágio probatório não pode mais fazer parte das comissões. Outra emenda que foi colocada no substitutivo, se fizer parte de mais de uma comissão, ele vai receber somente por uma, porque antes recebia pelo número de comissões que ele fazia parte. Então, dessa forma, se ele fizer parte de 3, 4, 5, 6, independente do tanto de comissões que ele fizer parte, só vai receber por uma. Então, ele vai receber 2 OFMs. Antes, se fosse prorrogado... Mas ele vai receber, se eu estiver errado, você me corrija, ele vai receber só se trabalhar fora do horário. Então, eu vou chegar lá. Antes, poderia ser prorrogado, ainda pode, mas quando era prorrogado o prazo, alegando que não deu tempo ainda para o término da análise do problema, vamos falar assim, ele recebia nesses meses também, em que estava formada a comissão. Ontem nós retiramos isso também. Nós, que eu falo, a Câmara, tá? Nós retiramos isso também. Então, agora, se houver a prorrogação de prazo, ele não recebe pela prorrogação, ele vai receber uma única vez, tá? A questão do horário de serviço, ficou estipulado também, que ele só receberá pela comissão se ficar devidamente comprovado que foi fora do horário de serviço. E vai receber que forma? Ficou estipulado também, porque há uma discussão muito grande, e até teve alegações que não poderia estar apresentando, por causa que cargo em comissão não pode receber hora extra. Ninguém falou isso. Cargo em comissão recebe gratificação, cargo efetivo recebe hora extra. Então, deixamos estipulado também, fora do horário de serviço, desde que
O comissionado é gratificação, ele vai receber como gratificação, e o efetivo como hora extra. E uma outra, que também, porque, não sei se vocês se lembram, eu fiz uma consulta a alguns institutos que a Câmara tem convênio. E vieram as respostas. E numa dessas respostas, também colocamos ontem, o procurador jurídico da Câmara e o agente contábil financeiro, para fazer parte do controle interno da Câmara, ele tem que se afastar temporariamente do serviço efetivo dele. Então ele escolhe, ou faz parte do controle interno, ou faz parte do serviço efetivo dele. Então isso também foi inserido ontem no projeto. Então eu acho que ficou um projeto bom. Você falou que reduziu pouco, não, reduziu bastante o que estava acontecendo, mas justificando eu, o Vanderlei, o Marco e o Leandro, nós votamos contra porque a gente era favorável da maneira como foi apresentado o projeto original, que era cortando totalmente as gratificações, que também não seria ilegal, porque nesses pareceres que eu pedi do Instituto, era bem claro, tem que ter a comissão, mas não era necessário o pagamento das comissões. Tanto que a prefeitura ela tem controle interno, por exemplo, e não paga. Então a prefeitura também teria também que ser apontado isso aí pelo tribunal, e não foi apontado. E cabe também, né, Murilo, acredito eu, ao presidente da casa ter bom senso de não deixar acontecer, por exemplo, o que aconteceu com a multa do motorista, né? Não, claro. Além disso, a gente também colocou que agora tudo que for passar tem que ser pela mesa também, né? Algumas coisas tem que ser pela mesa. Não só pela presidência. Exato. Então, eu acho que ficou um projeto bem elaborado, vamos falar assim, entre aspas, bem amarradinho, para não haver mais esse tipo de abuso, esse tipo de exagero em certas situações. Por exemplo, você citou o caso do motorista, se a gente for analisar a fundo, foi aberta uma sindicância, sendo que ele não tinha recebido nem a multa, era uma notificação, ele poderia recorrer daquilo. Como que abre uma sindicância de algo que ainda não está nem concretizado? Então, dessa forma que a gente agora vamos até alterar também a resolução do uso do carro da Câmara para deixar previsto isso, previsto, mas deixar bem explícito. Então, dessa forma, nós vamos estar mudando isso aí também, e algumas coisas no regimento interno também, nós vamos estar mudando nas questões de comissões. Tá certo. Então, você votou contra, mas ficou satisfeito com o resultado? Eu fiquei Para resumir. Não, eu fiquei satisfeito porque acabou com aquele problema que estava, né? De certa forma, aquele abuso não vai ocorrer mais. A gente ouviu algumas coisas aí internas na Câmara que pode ser apontado isso, pode ser denunciado ao Tribunal de Contas, e eu estou tranquilo, porque eu sei que nós estamos agindo de uma maneira procurando respaldo, não é nada da minha cabeça, não é nada da cabeça dos membros da mesa ou de assessor jurídico que ajudou em alguma forma nesse projeto. Nós estamos embasados num parecer de convênios que a gente tem da Câmara com institutos. São institutos que dão parecer até para diversas câmaras, prefeituras, a própria prefeitura aqui tem convênio com esses institutos. Então a gente está embasado nisso. E além disso, eu já até fiz o pedido ao presidente da Câmara, o Psyu também vai junto, eu acredito que o Edivaldo também vai, talvez outros vereadores. Dia 18, agora nós temos tem uma reunião do Tribunal de Contas que sempre faz na região. O ano passado foi aqui em Santa Cruz, na Câmara, e agora dia 18 vai ser em Ourinhos. Então nós já estamos com o pedido do carro para a gente ir nessa reunião e vamos tirar essa dúvida. Nós vamos perguntar diretamente aos membros do Tribunal de Contas, porque se tiver alguma coisa que eles falam assim, não pode, a gente já muda já. Então nós, para não fazer nada de errado, até porque estão falando que pode ser denunciado ao Tribunal de Contas, nós já estamos antecipando, não precisa denunciar não. Nós vamos até o Tribunal de Contas e vamos tirar as dúvidas. Legal, tá certo. Então, aparentemente, um problema menos resolvido, né? Desperdício de dinheiro público, mas repito, tá certo que a lei permitia tudo, mas isso é tudo por falha do presidente da Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Pardo, do meu amigo, repito, eu gosto de sempre falar, respeito a história de vida do Zé Paula da Silva, mas como presidente de Câmara, Zé Paula... Eu quero enaltecer isso, lembrando que não estava nada ilegal.
tá? Não tinha nada ilegal. Não é legal, mas é aquela história do eu também imoral. acho, era imoral da forma como estava ocorrendo. Porque se tivesse saindo de bolsos particulares, essa farra já teria terminado há muito tempo. Que é inadmissível uma multa de R$ 68,00 custar quase R$ 2.500 para a Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Rio Pardo por incompetência do presidente da Câmara de Vereadores, porque ele tinha poder de barrar isso. Poderemos ainda ter algumas falhas como essa, né? Tomara que não, mas depende de uma multa de 68, custar 500. Não vai custar mais 2.500, mas pode custar 500 ainda, Murilo. Por isso que eu disse que o projeto tá bom, melhorou, mas podia ser melhor. Na verdade não, né? Nem 500 não pode, quase 500 pode até. Mas aí depende muito. Quantos membros são da comissão? São 3 membros. Até 3 membros, né, para a comissão do controle interno. R$ 76,00, você disse. R$76,00. São duas. Dá em torno de 450. 150, 450. Mas eu acredito que aí vai muito do bom senso, como foi falado. Bom senso a gente está vendo que não está. Me desculpe, mas bom senso a gente está vendo que não está tendo lá. Até o final desse mandato da presidência, eu acredito que vai ocorrer isso. E o próximo presidente, né? Que o próximo presidente tenha um pouquinho de bom senso, tenha um pouquinho de. Saiba também, eu entendo, até o Zé Paulo já falei isso da outra vez, que às vezes peca pelo excesso de zelo. Eu acho que o presidente da Câmara ele tem que ter um pouquinho de firmeza, às vezes, e falar não. Às vezes não é nem bom senso, né, Murilo? Às vezes é até a falta de personalidade. Eu não digo personalidade, é uma firmeza para poder falar não de vez em quando. Se você tem uma personalidade, bate firme, vocês Se tiver alguma dúvida de algum funcionário, algum servidor que venha passar alguma informação para ele, faça como eu fiz, por exemplo, peça informação ao Instituto. A Câmara já paga esse Instituto por mês para ter um convênio. Então, tire a informação. Por exemplo, o Claudinho, presidente da Câmara, faça consulta. Eu tenho dúvida de tal coisa. Não, por exemplo, eu sou assessor jurídico da Câmara. Presidente, faça de tal forma. Mas eu não acho que está certo, vai gastar com isso tal. Faz uma consulta. Pede para fazer a consulta. Eu acho que isso pode evitar um desgaste que houve agora há um mês e meio com a Câmara. É um desgaste desnecessário que está ocorrendo por falta de bom senso às vezes. Tá certo. E para a gente encerrar, a última vez que você esteve aqui, você disse que tinha pessoas olhando de olho torto para você lá nos bastidores, dando risadinha. Isso continua? Parou? Eu sinceramente, eu não faço nem questão de ficar observando isso mais. Tá? Como eu disse da última vez, eu não estou trabalhando dentro da Câmara para agradar. É lógico que a gente tem que ter um relacionamento bom, mas eu não estou dentro da Câmara para agradar A, B ou C. Eu estou dentro da Câmara para fazer o meu trabalho como vereador, pelo qual eu fui eleito. A população cobra de mim alguma coisa na rua e é para isso que eu estou lá. Se eu analisar alguma coisa que está errada dentro da Câmara, porque o vereador não fiscaliza só a administração, ele também fiscaliza a Câmara, eu vou estar agindo da mesma forma. Então, isso para mim, é lógico que eu quero um relacionamento bom, mas para mim não faz diferença se tiverem ou não agradados com o meu posicionamento dentro da Câmara. Tá certo. Murilo, mais uma vez, agradecer aí a sua participação, obrigado, realmente foi aí. Parabéns pelo seu posicionamento, não só de você, mas do Marcos Cantor, do Leandro Mendonça e do Baiano, né? Nesse projeto, apesar que vocês terem votado contra ontem, você explicou, mantendo a sua coerência. Parabéns aí pela atitude de vocês aí nessa polêmica aí que manchou bastante a Câmara. Mas eu quero, de certa forma, até não sendo da forma que a gente gostaria, eu quero agradecer até os demais vereadores que entenderam o problema que estava ocorrendo dentro da Câmara e incorporaram pegaram para si também e, de certa forma, acabaram com isso. Então, mesmo os que votaram ontem não da forma como eu gostaria, eu agradeço também aos outros 9 vereadores, porque dessa forma eles observaram que estava algo errado e também são contra isso. Então, a Câmara fez a parte dela. Obrigado, Murilo. Até a próxima. Eu que agradeço e, mais uma vez, se você me permitir, quem quiser entrar em contato comigo, tiver algum problema, pode estar me ligando. Pode ligar no 997989740, que eu estou à disposição, tanto de vocês aqui, como toda a população. Boa tarde a todos. Tá certo, obrigado. Acabou de chegar aqui, quase que deixa passar o Cadu. Teve alguma coisa de água, luz e estádio ontem lá? Foi? Bem lembrado, teve um projeto
de crédito suplementar dentro da Secretaria de Educação, de Esportes, que é R$100 mil para manutenção de estádios e ginásio de esporte municipal. Eu entendo que engloba todos, tanto que na hora lá eu discuti sobre isso. Então eu acredito que esteja acabando com um problema que tinha da falta de pagamento de água e luz do estádio Leônidas Camarinha também. Então eu acredito que eu não sei, lá na justificativa está simplesmente pagamento de água e luz dos estádios municipais. Projeto. É um projeto enviado pela... 100 mil por mês. R$100 mil, não, é crédito suplementar dentro da Secretaria de Esportes. Então vai distribuir aí para o restante do ano. Se precisar depois, a verba é suplementada novamente. Suplementado, para quem não sabe, é tirado de dentro da própria Secretaria de algum serviço e passado dentro da própria Secretaria para outro serviço. Temos que procurar o secretário, então, para ver. Então, mas dentro da justificativa fala que é para pagamento de gastos para estádios municipais e ginásios municipais. Então, eu acho que entra isso e também os estádios que são cedidos para as equipes amadoras do município. Então, parabéns à administração por isso. E, novamente, então, eu vou deixar 99798 9740 à disposição. Obrigado, Cadu. Quase deixei. O Cadu tá me cobrando desde as 7 horas da manhã. Quase que não passou, viu, Cadu? Agora vamos conversar com o secretário para ele nos explicar isso. Agora, foi sensacional, né? Durante as entrevistas aí das meninas na primeira parte, do Murilo na segunda parte, Silva Júnior comeu 4 esfirras do VIP Salgados e tomou 2 frascos de iogurte da Fazenda. Onde vai tudo isso, Silva?